Oi, meu nome é Bia Klein, sou maquiadora há 8 anos e eu trago aqui para vocês, então, a transformação de todo esse conhecimento como maquiadora profissional para vocês transformarem a automaquiagem de vocês. Hoje o assunto é sobre sobrancelhas, como preencher a sobrancelha, tipo de pincel, formato de pincel, o que você tem que analisar na hora de escolher o seu pincel ou mesmo o seu produto, tá? Trouxe aqui então pastinha, sombra, um rímel que tá bem em alta nesse momento. Vou explicar quando você deve usar, quando você busca um resultado, qual é o produto que você tem que estar escolhendo para conseguir chegar naquele resultado que você almeja. Então eu trouxe aqui e vou fazer um tutorial para vocês. As minhas sobrancelhas, elas são bem clarinhas, né? Então eu vou fazer a aplicação do jeito que eu gosto para mostrar para vocês mais um tipo. Eu prefiro maquiagem mais natural e tudo. Então eu vou explicar e depois eu vou demonstrar em mim, tá bom? Vamos começar observando então o tipo do pincel, o formato, como escolher um bom pincel aí para sobrancelhas. Eu separei aqui algumas opções e eu vou demonstrar a diferença. Esse aqui é um pincel da Ico, ele é muito interessante. Primeiro, que todos os pincéis, para ser mais fácil o preencher as sobrancelhas, devem ter esse formatinho aqui cortadinho, ó. Não sei se vocês conseguem observar que ele tem chanfrado é o nome que se dá a esse recorte do pincel, tá? Então ele tem essa cortezinho na diagonal para facilitar a questão da mobilidade da tua mão trabalhando na sobrancelha. Esse aqui é um pincel muito bom, mas ele tem um porém. Ele é muito pequenininho, tá? E as cerdas dele são mais longas, então ele faz com que o pincel em si seja muito mole. Então, quando você vem fazendo o preenchimento da tua sobrancelha, né, ele não tem tanta firmeza, ele acaba não dando um traço mais preciso. Já esse aqui, que é um que veio junto com a pastinha da Milani, tá? Essa aqui é a pastinha da Elf, mas ele veio junto com o da Milani. Ele é um pincel também cortadinho, chanfrado, mas vocês conseguem observar que as cerdas são mais curtas, fora que ele é muito mais largo, né? Ele tem um comprimento maior, então torna isso, o preencher dessa sobrancelha muito mais rápido do que um pincelzinho muito pequeno. Essa sardinha mais curta, ó, torna o pincel mais durinho. Vou botar aqui do ladinho que vocês conseguem observar, né? Mais durinho. Então, você também consegue, com isso, fazer um traço mais preciso na hora de preencher a sobrancelha, tá? Então, o mais molezinho não vai te dar aquela firmeza de fazer um traço aí pra quem gosta de uma maquiagem, de uma sobrancelha mais desenhada, né? Uma coisa que eu também vou comentar depois é que na parte inferior até as sobrancelhas não precisam, as sobrancelhas tem que ser um pouco mais desenhadas, tá? Já na parte superior eu gosto de um ar mais despojado, dependendo do tipo da sobrancelha a gente consegue trabalhar aí com os pelinhos sendo penteados e não dá aquela super definição, tá? Mas tem algumas sobrancelhas que, pelo fato do pelo ser muito curto, o fio curtinho, fica mais bonito você fazer um desenho mais preciso dessa sobrancelha. Fora também a questão aí, dependendo como é que é o formato da sua, de valorizar o modelo dela, tá? E aí eu vou para outro pincel aqui, que é muito bom, mas ele deu uma expandidinha, e eu vou mostrar comparando com o outro. É uma acrilã, já tá sem corzinha aqui no cabo, que ele já é um pincel bem antiguinho, mas os da Macrylan são muito bons, tá, meninas? Pra vocês estarem indo atrás de um kit funcional, em conta. Macrylan é muito bom. Olhem, esse aqui, ele tem o mesmo recorte, chanfrado, sardinha curta, ele é mais durinho, mas observem só como ele já expandiu a largura aqui
nesse sentido da espessura dele. Então você não consegue, ó, esse aqui é de ladinho, esse aqui é no sentido que vocês conseguem observar que tá aberta essas cerdas, né? Isso aqui não dá definição também para a sobrancelha, porque quando você vem querendo fazer um traço fino, você não tem como saber aonde que tá o teu pincel pintando a tua sobrancelha. Então ele dificulta muito nesse sentido aqui de trabalhar com o desenho. O preenchimento fica facilitado, porque ele também é um pincel maiorzinho, então faz um preenchimento rápido, né? Mas também sem muita definição, então é bem complicado, ó. Observem só, vou mostrar aqui do ladinho. Olha o fininho, que é esse pincel aqui que eu mostrei pra vocês, que tem a sarda curta, e olha como está grosso e expandido esse pincel. Então, com este daqui, você não consegue fazer uma definição na tua sobrancelha. Com esse aqui ele é perfeito, inclusive é o que eu uso nas minhas clientes, porque ele realmente tem um formato bem interessante, cerdas de qualidade e tudo mais. Uma outra coisa que vocês podem estar fazendo para amenizar, se você tem um pincel mais grossinho, gordinho em casa, na hora que você pega o produto, ou você, antes de passar uma sombra, dá uma molhadinha no pincel e você fazer este trabalho aqui. Com a pastinha, isso aqui fica sensacional, porque vai segurar as cerdas todas juntas novamente. Mas se você for borrifar um pouquinho de água, você também consegue dar uma amenizada, tá? Esse movimentozinho aqui, ó. Vai sujar o dedinho, mas vai deixar o teu pincel mais preciso, tá bom? Com a questão de produtos, eu não trouxe nenhum lápis, porque eu não recomendo muito o uso de lápis, né? Eu já sempre comento isso, de que o lápis, muitas vezes, quando ele demora para pintar, que você tem que passar uma, passar duas, passar 3 vezes, por conta da composição de ceras e tudo mais do produto em si, ele pode estar arrancando os seus fios da sobrancelha e você nem observar. A maior parte das vezes, quando alguém me pergunta aqui nos meus atendimentos, ai Bia, e aí, eu uso lápis, ou mesmo apareceu com um buraquinho na sobrancelha, eu comento perguntando primeiramente qual é o tipo de produto que ela preenche as sobrancelhas, caso ela preencha, né? E aí, quando eu comento do lápis, o que ele causa na sobrancelha e a possibilidade de falha, as pessoas ficam assim, meu Deus, é verdade, eu sempre vejo na pontinha do meu lápis uns fiozinhos, mas eu nunca dei bola. Então, principalmente quando o lápis ele tem uma dificuldade em soltar a cor, tem alguns que são super macios, né? Não são tão problemáticos, né? Lembrando que você sempre tem que limpar bem a sua sobrancelha após passar o seu dia maquiada, porque as pessoas também esquecem isso, porque ele vai entupindo o poro ali, tá? Essa cera e tudo mais. Então, independente, não é só o lápis que causa isso, tá? Mas ele tem um poder de obstrução ali do folículo muito maior. Então, cuidem com isso. De preferência, não escolham lápis, ou se você escolher um lápis, algum lápis que risque muito fácil, que você encostou na pele, né? E ele já pinte. Aí tem um outro problema que também um lápis muito mole, que transfere a cor muito rápido, também não te dá uma definição muitas vezes ou fica muito marcado. As sobrancelhas com lápis tendem a ficar mais marcantes, mais desenhadas, tá? Então, sabendo isso, vocês conseguem ter uma noção de como escolher o produto que vocês querem para usar as sobrancelhas. O top de mais uso, mais procura e de mais indicação e mais, digamos, versatilidade, independente do tipo da sobrancelha que você tenha, é a sombra, um quarteto de sombras, né? O que você tem que analisar é a cor do teu cabelo, do teu fio natural e escolher a coloração da tua sombra. Eu já não posso usar esse produto aqui, porque a gente trabalha aqui, ó, com tons mais acinzentados, né? De marrons mais acinzentados, marrons mais frios, né? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido com uma pessoa loira, uma loira escura. Quem tem o cabelo levemente castanho, que puxa um pouquinho aí para um tom mais amarronzado, quente, tem que já escolher um marronzinho mais quente também.
mas essa aqui em geral é a que dá mais certo, fora as pessoas muito claras, né, ou ruivas com um tom mais dourado de cabelo. Essa aqui eu indico no sentido de que quando você não vai usar tanta maquiagem nem nada, você opta por uma sombra mais clarinha, né? Não precisa ser do mesmo tom do seu fio ou muito mais escura que o seu fio, porque depende o que você procura. Se você só quer um preenchimento na tua sobrancelha, né? Amenizar alguma falha, alguma coisa nesse sentido, tu podes estar aplicando até uma sombra levemente mais clara, porque não vai pesar no teu olhar. Então, se você tá sem maquiagem ou se você é bem clarinha, você pode estar usando uma sombra nesse sentido aqui. Se você já vai fazer uma maquiagem mais completa e tudo mais, você pode estar usando uma sombra mais escura, tá? Porque vai delimitar, vai demarcar mais as tuas sobrancelhas. Tudo depende qual a sua necessidade. Mas uma questão aqui que a gente tem que ter em mente é de que não precisa ser uma sombra do tom do seu fio ou mais escuro que o seu fio da sobrancelha para estar, digamos assim, marcando essa sobrancelha ou somente preenchendo ela, porque quanto mais escura as suas sobrancelhas, ela transforma o seu olhar, tá? A sobrancelha tem muito poder nesse sentido. Se você faz uma maquiagem ou uma sobrancelha muito pesada, muitas vezes você pode estar dando uma evidência de um ar de mais, digamos assim, introspectiva, de um olhar mais, de uma pessoa com uma personalidade mais forte. Então tem que ser analisado isso também. E aí depende conforme o seu estilo, né? Mas essas sombrinhas aqui são excepcionais aí para quem gosta de preencher de forma rápida e simples as sobrancelhas, tá bom? Então aqui outro produto que eu trouxe foi a pastinha, tá? As pastinhas, assim como a sombra, elas também fazem um preenchimento, mas a questão de preencher com pastinha é que vai trazer digamos assim, uma marcação a mais para tuas sobrancelhas, tá? Você vai conseguir desenhar melhor. Aí também tem que tomar bastante cuidado, porque se a sua pastinha é muito escura ou do tom do seu fio, e você quer fazer um preenchimento mais suave, ela é bem, digamos assim, ela faz um preenchimento bem compactado, tá? Então você pode estar dando uma diluída com um produtinho diluidor de pastinhas, tá? Ou de base, para fazer um mais fluido, para você conseguir um preenchimento mais suave com essa pasta. Essa aqui é uma da marca Elf, tá? Ela também tem um fundinho mais acinzentado, que realmente é o que acaba dando mais certo. Essa aqui é bem bonita para loiras, inclusive é a cor Light Brown. É interessante, às vezes, você dar uma olhadinha, uma pesquisada nessas lojas de Instagram, claro, tomando os devidos cuidados, né, de escolher uma loja mais famosa, com mais depoimentos de compra para você estar fazendo esse tipo de aquisição, né? Mas é porque esse produto aqui, Elf, é uma marca muito barata de farmácia nos Estados Unidos. Aqui, então, você acaba pagando um pouquinho mais, mas tem mais opções de cor, muitas vezes, do que a indústria brasileira. Apesar de que, hoje em dia, né, a indústria brasileira tá dando show aí em questão de maquiagem e qualidade também. Eu vou acabar comentando com vocês aqui nos vídeos sempre o que eu mais uso já no meu portfólio profissional, tá? Algumas coisas com o tempo eu vou buscando para também estar testando, né, de novidade para vocês, mas esses primeiros vídeos eu estou fazendo com o que eu tenho disponível, tá bom? Aí nós vamos passar para a parte de rímelzinho. É realmente como se fosse um rímel para sobrancelhas. Esse tipo de produto aqui eu indico bastante para quem quer ainda mais naturalidade, tá? E também para quem já tem uma sobrancelha com pelinhos bem preenchidos, porque se você não tiver pelinhos, né, distribuídos aí na sua sobrancelha, vai acabar demonstrando mais ainda a falha, porque vai pintar onde tem e onde não tem você vai ficar sem produto, então vai acabar dando impressões diferentes aí no formato das tuas sobrancelhas.
Eu vou usar essa aqui na minha sobrancelha, mostrar como eu vou preencher, dando umas dicas, alguns truques. Essas são cores de marrom mesmo, pra, né, mais com fundo amarelado mesmo, dourado, pra entrar no tom do meu cabelo, do meu fio, que é bem ruivinho. Mas Ana Paula Marçal tem da MAC. Eu até comprei uma nova, a hora que chegar eu vou mostrar pra vocês aqui no feed. Máscarazinha, ó. Ela é realmente como se fosse um rímelzinho, tá vendo? Muito bom, faz uma aplicação bem suave na sua sobrancelha. A única questão é que você não pode ter, digamos assim, muitas falhas. Ou até você pode ter as falhas, e é o que eu vou fazer depois pra mostrar, porque eu tenho uma diferença um pouquinho de uma sobrancelha mais alta e uma não tão alta, vir e trabalhar com o teu pincelzinho com o produto. Aí tem que tomar o maior cuidado, porque vai virar, digamos, uma pastinha. Eu vou trabalhar com o rímelzinho, mas como se fosse uma pastinha, tá? Então eu vou demonstrar pra vocês. Outra coisa, que vai auxiliar aí na questão de preencher as suas sobrancelhas é ter uma escovinha dessas daqui, tá? Ou o pincelzinho que já venha com, tá? Essa escovinha, ou uma escovinha aí, eu como designer de sobrancelhas acabo usando também, é bem fácil de encontrar. Então essa questão de você analisar as suas sobrancelhas, fazer as sobrancelhas é muito importante. Agora vamos abranger um outro temazinho aqui, que quando você vai fazer uma maquiagem numa maquiadora ou numa automaquiagem, não existe como esconder os pelos, tá? Existe lá aqueles vídeos onde elas passam cola, né, e fazem camadas mais grossas de maquiagem, mas não vai esconder, na verdade vai demonstrar mais ainda. Então é interessante quando você tiver um evento, que você for se preparar mais para uma maquiagem, tá utilizando dos serviços de uma designer para conseguir fazer as suas sobrancelhas mais simétricas, para deixar elas limpas. O acabamento da maquiagem vai ser totalmente outro, tá? Mesmo que você não for assídua desse cuidado mensal, digamos assim, ter essa preocupação antes da maquiagem, porque vai fazer diferença no teu resultado, tá bom? Então, vou aplicar aqui, vou preencher minhas sobrancelhas com esse rímel, que é o que eu gosto de fazer e é algo que tá bem alta, vocês vão encontrar bastante opções, tá? E eu vou demonstrar uma questão aí de como amenizar as diferenças, disfarçar. Então, a minha sobrancelha, deixa eu já comentar um pouquinho sobre a parte mais prática do negócio. Essa daqui, tem um pouquinho mais de elevação, porque ela falta um pouco de preenchimento aqui na parte inferior. O que acontece? Muitas vezes nem é falta de preencher, mas os meus pelinhos são bem claros. Então, se eu tenho uma sobrancelha levemente mais alta que a outra, toda vez que eu preencher, eu vou demonstrar ainda mais essa diferença. Mesma coisa ali que eu comentei dos pelinhos, se você tem pelinho faltando, pontinho alto, e for passar apenas esse produto aqui só nos fios, aí você vai demonstrar ainda mais essa diferença. Então, quando eu tô com as sobrancelhas preenchidas, né, eu posso estar demarcando ainda mais essa questão de ter uma diferença. Então, eu tenho que entender aonde preencher, como preencher para amenizar essa questão, tá? Então, eu vou estar usando meu espelhinho aqui. Ó, eu venho sempre com a mão bem suave para fazer o preenchimento desses fios, tá? É o meu estilo de maquiagem, é o estilo de maquiagem que eu gosto, mais natural possível. Como eu acho que eu comentei anteriormente já, da questão de se eu estou maquiada, né, eu toda com uma maquiagem bem completa, eu posso estar demarcando um pouco mais a minha sobrancelha. Agora, se eu estou mais natural, como eu tô aqui nesse momento só com um protetor solar, um rímel, eu tenho a tendência de fazer as sobrancelhas mais leves, mais sutis, tá? Então, eu venho aqui, vou aplicando. No vídeo a gente consegue observar que por conta, né, já da minha expressão facial, eu já ergo um pouquinho mais esse ladinho,
mas a gente vai dar uma corrigida nessa parte. Eu vou pegar o pincelzinho que eu expliquei pra vocês, chanfradinho, tá? Vou pegar um pouco do produto, tira o excessozinho, tá? Nunca, quando você vai testar um produto novo, nunca pegue produto e já aplique onde você quer. Primeiro, tira um pouquinho do excesso, o menos é mais, tá? Depois que tiver borrada essa sobrancelha, né? Ainda mais se você já está toda maquiada, vai ser mais difícil ainda fazer uma correção. Então, como essa aqui é a sobrancelhas que ergue um pouquinho mais, eu vou dar um pouquinho de preenchimento na parte inferior, tá? A parte inferior, como a gente já também conversou, pode ser a parte mais preenchida, mais definida, mais desenhada, tá? E quando a gente tá com o design bem feitinho da nossa sobrancelha, fica mais fácil essa questão, tá? Outra coisa, se vocês forem observar, eu nunca pego o produto no meu pincel novo aqui e venho fazendo a parte da frente. Por quê? Essa sobrancelha vai ficar extremamente marcada, desenhada, aí você vai tentar esfumar e você não consegue, então vai ficar com aquele quadradão na frente. Sempre que pegou o produto no teu pincel, começa de uma região que pode ficar mais marcada, tá? Vai fazendo a partezinha aqui inferior e conforme vai perdendo a carga desse pincelzinho, aí você vai trazendo aqui pra frente. Tá? Então, ó, eu faço a delimitação de lado. Observem que sempre que meu pincel corre, ele está com a pontinha do chanfrado ao contrário, tá? Ó, então eu tô fazendo essa aqui, eu venho puxando ele assim. Eu vou fazer esse ladinho aqui, eu vou puxar ele com a pontinha ao contrário do que a minha mão corre. Porque, ao contrário, vai impedir esse deslize mais natural. Ó, então, eu venho aqui, vou preenchendo um pouquinho na parte inferior. E aí, eu já consigo melhorar o formato da minha sobrancelha, tá? Então, eu tenho que entender um pouquinho de proporção. Mas sempre que um ladinho é mais levantado, você vai preencher mais por baixo e não vai definir tanto a parte de cima, tá bom? Aí vem aqui, ó, vira o pincelzinho e preenche os pontos necessários. Aqui em cima, né? Eu vou preenchendo e aí você vai observando, tá? Como é que tá as suas sobrancelhas. Muitas vezes a gente não consegue fazer 100%, porque é uma questão de estrutura facial, de musculatura facial, mas você consegue amenizar bastante. Só ter cuidado e paciência. Aí você preencheu tua sobrancelha, aquele truquezinho, sempre que pegou o produto, começa mais da metadezinha pra trás. E conforme vai perdendo a carga no pincel, você vem fazendo a parte da frente, você delimita aqui de forma inferior com um tracinho e para esfumar você trabalha jogando para cima, tá? Aqui na parte de trás não precisa cuidar tanto porque, que nem eu comentei, se ficar mais delimitado não há problema. Ó, pincelzinho limpinho, vem aqui e dá uma esfumada e uma penteada nessa sobrancelha. Então, isso aqui vai servir como para esfumar, tá? Como se fosse um lapisinho, um pincelzinho de esfumar os olhos. Você vem aqui e consegue trabalhar melhor e deixar menos marcação nessa tua sobrancelha. Mas marcação mesmo tem que ter cuidado para não pesar a mão na hora de pegar o produto, tá bom?